O bezerro de ouro. O povo de Israel havia sido libertado com mão poderosa. Depois de séculos de escravidão no Egito, viram o Senhor abrir o Mar Vermelho diante de seus olhos, transformando o caminho impossível em estrada de salvação. Viram as águas se fecharem sobre os exércitos de Faraó, ouviram a canção de Moisés e Miriam ecoar nos vales, e experimentaram a provisão divina do maná e da água brotando da rocha. Eram testemunhas vivas de milagres inquestionáveis. A jornada os conduziu ao pé do Monte Sinai. Ali, cercados por nuvens, trovões e fogo, ouviram a voz do próprio Deus declarando seus mandamentos. Foi um momento de temor e reverência, uma revelação sem precedentes, onde o povo prometeu em uníssono obedecer a tudo que o Senhor havia ordenado. Deus chamou Moisés para subir ao monte. Durante 40 dias e 40 noites ele permaneceu na presença do Senhor, recebendo instruções detalhadas sobre a lei, o sacerdócio, o tabernáculo e a adoração que deveriam prestar. O Senhor entregou a Moisés 2 tábuas de pedra, escritas com seu próprio dedo, símbolo da aliança eterna. No entanto, lá embaixo, o tempo parecia se arrastar. A ausência prolongada de Moisés inquietava o povo. Aquele que os guiava havia desaparecido na nuvem, e ninguém sabia se voltaria. A fé, que antes era forte ao ver os milagres, agora se enfraquecia diante da espera. A ansiedade deu espaço à murmuração, e a confiança deu lugar ao medo. Um grupo se levantou e foi até Arão, o irmão de Moisés, que havia ficado como responsável pelo povo. Disseram a ele com insistência: "Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu." O coração deles buscava algo visível, palpável, que lhes desse a falsa sensação de segurança. Arão, pressionado pela multidão, cedeu. Pediu que trouxessem os brincos de ouro de suas esposas, filhos e filhas. O povo entregou suas joias, e ele as moldou com um cinzel, formando a imagem de um bezerro de ouro. Então declararam em alta voz: "Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito." O povo ficou em êxtase diante daquela imagem brilhante. Arão edificou um altar diante dela e anunciou: "Amanhã haverá festa ao Senhor." Na manhã seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois sentaram-se para comer e beber, e se levantaram para se divertir em meio a danças e rituais profanos. Enquanto isso, no alto do monte, o Senhor falou a Moisés. Disse que o povo havia se corrompido rapidamente, desviando-se do caminho. Declarou que eles tinham feito um bezerro de ouro, inclinando-se diante dele e sacrificando como se fosse o Deus verdadeiro. A ira de Deus se acendeu, e ele disse a Moisés: "Deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e de ti farei uma grande nação." O coração de Moisés foi tomado por zelo e intercessão. De joelhos, ele implorou pela misericórdia do Senhor. Lembrou-lhe das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Lembrando que Deus havia jurado multiplicar sua descendência e dar-lhes a terra, suplicou que o nome do Senhor não fosse profanado entre os egípcios, que diriam que ele os tirara da terra apenas para destruí-los no deserto. Deus ouviu a intercessão e se arrependeu do mal que havia ameaçado fazer ao povo. Então Moisés desceu do monte trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, escritas dos 2 lados, obra do próprio Deus. Josué, que havia ficado mais próximo, ouviu o barulho vindo do acampamento e pensou que era som de guerra. Mas Moisés respondeu que não era grito de vencedores nem de derrotados, mas o som de festas e cantorias. Quando chegaram mais perto, Moisés viu com seus próprios olhos o bezerro de ouro e o povo dançando ao redor dele. A indignação tomou conta de seu coração. Tomou então as tábuas e as lançou ao pé do monte, quebrando-as em pedaços diante de todos. Quebrou não apenas pedras, mas o símbolo da aliança que havia sido violada. Depois tomou o bezerro que tinham feito, queimou-o no fogo, moeu até reduzir a pó e espalhou sobre a água. Em seguida obrigou os israelitas a beberem daquela mistura amarga como sinal de vergonha e lembrança do pecado cometido. Moisés confrontou Arão perguntando: "Que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tão grande pecado?" Arão tentou justificar-se dizendo que o povo era inclinado ao mal e que, ao pedir deuses, ele apenas jogara o ouro no fogo. E dali saíra o bezerro. Suas palavras, porém, não escondiam a verdade de sua responsabilidade. Moisés viu que o povo estava desenfreado, entregando-se à vergonha diante das nações vizinhas. Então se colocou à porta do arraial e disse em alta voz: "Quem é do Senhor, vem a mim." Os filhos de Levi se ajuntaram a ele. Moisés ordenou que passassem pelo acampamento, e naquele dia muitos foram mortos como consequência da idolatria. Foi um momento de juízo severo, mostrando que a santidade de Deus não pode ser desprezada. No dia seguinte, Moisés subiu novamente ao monte para interceder pelo povo. Disse ao Senhor: "Este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora perdoa-lhes o pecado. Se não,
Risca-me do teu livro que tens escrito. Seu amor e compaixão pelo povo foram maiores do que sua própria vida. Deus respondeu que cada um seria responsável pelo próprio pecado, mas prometeu que o seu anjo iria diante deles. No entanto, declarou que haveria castigo pelo erro cometido. O Senhor enviou uma praga sobre o povo por causa do bezerro que haviam feito. Apesar da disciplina, Deus não abandonou Israel. Continuou a guiá-los, renovando a aliança por meio de Moisés. O episódio do bezerro de ouro se tornou um marco de advertência para todas as gerações. A idolatria leva à destruição, e apenas a fidelidade ao Senhor traz vida e bênção. O povo aprendeu que a ausência de um líder humano não significa a ausência de Deus. Eles viram que confiar em imagens ou símbolos feitos por mãos humanas é desviar-se da verdade. A história mostrou que a paciência e a fé são necessárias para esperar a direção do Senhor, mesmo quando os olhos não veem sinais imediatos. O bezerro de ouro é lembrado não como um momento de glória, mas como um alerta solene. Ele mostra a fragilidade humana diante da espera, a inclinação do coração em buscar atalhos e substitutos para Deus, mas também revela a graça divina que responde à intercessão, que o disciplina, mas não abandona, que pune, mas também restaura. No meio do pecado e da desobediência, a figura de Moisés resplandece como um intercessor fiel, apontando para aquele que viria séculos depois, Jesus Cristo, o mediador perfeito, que daria sua vida para reconciliar definitivamente a humanidade com Deus. Assim, a narrativa do bezerro de ouro continua a ecoar através da história, lembrando que a verdadeira adoração não se encontra em imagens nem em rituais vazios, mas em obedecer e amar ao Senhor de todo o coração, alma e entendimento.